Bom, está na hora da gente conversar com ela, que já está sentada aqui, Bruna de Luca, arquiteta, diretora de projetos da Estúdio BR Arquitetura. E nós preferimos sentar aqui até para que você pudesse conversar um pouquinho com a gente pudesse mostrar também algumas ideias para os nossos telespectadores. Primeiro, obrigado por ter vindo à nossa Tribuna Independente. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Agora, eu não sabia, quer dizer, na verdade, a gente já desconfiava, porque a gente vê, por exemplo, o YouTube, né, o Google, de uma maneira geral, mostra assim que lá dentro parece mais uma, como é que fala? Aqueles lugares onde tem os brinquedos, um parque, né? de diversões. Um parque de diversões, do que um escritório. Um ambiente bem pensado, ele pode estimular a criatividade e a produtividade dos seus colaboradores? Sim, é essencial que o ambiente ele seja projetado de acordo com as atividades que esses colaboradores vão desempenhar. Então, a gente sabe que, assim como os colaboradores eles têm atividades que envolvem foco, concentração, leitura, eles também têm um momento de criação, de engajamento, de colaboração entre eles. Então, cada espaço, se bem pensado e projetado para a atividade correta, ele vai melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, a produtividade, os resultados da companhia. Agora, por que um escritório assim... Hoje todo mundo quer fazer aquele escritório requintado, né, alto padrão. Por que ele não funciona tanto quanto uma ideia mais criativa? Então, o que funciona, né, a gente gosta de falar quando a gente faz um estudo do cliente, é você traduzir e imprimir a marca de cada empresa no espaço de trabalho. Então, se é uma marca que confere uma elegância, confere um luxo, que o ambiente seja compatível a essa identidade, faz todo sentido. Faz sentido para o colaborador, para o mercado e, naturalmente, que você está sendo eficaz em traduzir os valores e a cultura dessa marca no espaço de trabalho. Então, você se conecta corretamente com o cliente e com o colaborador. Quando você tem uma marca que prega a simplicidade, que tem como valores a transparência, que tem como valores a sustentabilidade, é preciso que o ambiente de trabalho também traduza isso. Então, o que nós estamos vendo agora é um movimento muito grande de empresas que antes davam uma atenção ao luxo, ao requinte, ao mármore, a peças caras, e que isso passava a mensagem errada para o colaborador, para o cliente, acerca das preocupações dessa marca. A gente está vendo elas agora buscarem um ambiente mais simples, mais inovador, com cara de startup, para falar realmente com o público, que é o colaborador e o cliente daquele segmento, daquela marca específica. Quer dizer, na verdade, o colaborador se sente mais acolhido nesse tipo de ambiente não tão formal, é isso? Acolhido, representado e protagonista da construção daquela empresa. Entendi. Agora, o que a gente precisa definir? Eu tenho que fazer um projeto para minha empresa, eu quero modernizar minha empresa. Por onde eu começo? No formato em que nós trabalhamos, a gente começa com pesquisa. Tá. A gente começa com pesquisa sobre a marca, tá? As culturas, os valores, se está passando por uma evolução, porque a gente sabe que as marcas todas estão passando por uma evolução, dada a velocidade da tecnologia e também a troca que é preciso ter agora entre gestores e os colaboradores, está mais horizontal. Então, a gente começa estudando essa marca, depois a gente passa para cada um dos setores daquela empresa. Um setor jurídico, independente da empresa, mas ele tem um desempenho, uma atividade diferente de um setor de marketing. Então, o segundo passo é a gente escutar esses colaboradores e esses setores. Então, o terceiro passo é a gente poder projetar ambientes estrategicamente, ainda que muito próximos, para atender a tudo que todos os setores da empresa desempenham de atividade. E aí, depois a gente faz o projeto e implanta. A atividade também, então, é importante nesse projeto. Essencial. A gente mapear as atividades. Uma atividade de foco, ela não pode ser realizada numa mesa de trabalho que tem muita gente próxima. Então, você, com uma pequena área, projeta um ambiente que abriga aquela atividade de foco. Agora, o que não pode faltar nesse tipo de ambiente quando eu faço essa reestruturação? Em primeiro lugar, você precisa suprir aquilo que o mercado sente falta. Os últimos números, nos 20 anos pesquisados recentemente, mostram que o espaço aberto, o famoso open space, em que você coloca pranchas e as pessoas trabalham muito próximas. Qualquer fotografia de escritório atual você vê isso, mas os números atuais mostram que 73% das pessoas não gostam desse formato, de trabalhar nesse formato. O problema é que faltam espaços para trabalho individual, para reuniões rápidas, para concentração. Então, o que não pode faltar é espaços que você devolva um pouco aquilo que foi retirado quando as paredes baixaram.
Então, a pessoa poder optar entre trabalhar num espaço colaborativo com pessoas em volta e trabalhar num foco, numa concentração, ela ter essa ferramenta no espaço, com certeza a chance de sucesso é enorme. Quer dizer, por exemplo, nem sempre integrar é colocar todo mundo num pranchão e observar todo mundo trabalhando junto. Você integra fisicamente, mas você pode gerar desconforto e atrapalhar o trabalho das pessoas. Então, é importante estudar as atividades que esses setores desempenham antes de fazer o projeto. E na questão das cores, muito se fala sobre isso, né? Que as cores influenciam o local de trabalho. Influenciam mesmo? 100%. 100%? Se você coloca um espaço de trabalho em que a pessoa precisa desenvolver uma atividade de criatividade, você pinta as paredes de cinza, você está desestimulando ela a ter um desempenho criativo. Se você coloca a pessoa num trabalho de foco, de desenvolvimento intelectual, de estudo, preenchimento de planilhas, e você faz, por exemplo, um teto todo colorido, essa pessoa vai errar muito no cálculo. Então, a gente precisa... Agora, como que a gente também pode, vamos dizer assim, equilibrar isso, Bruna, para que não fique também algo muito gritante, né? Uma cor muito viva e que possa prejudicar também o andamento do trabalho? É importante que as cores vivas elas sejam utilizadas em áreas colaborativas, com criatividade, não colaborativas para reuniões focadas, reuniões de concentração, e em áreas de descompressão. Aí você não tem tanto erro. Se você começar a trazer isso para dentro do escritório, tem que ser um tipo de atividade muito específica, tipo uma equipe de marketing, que você pode pôr um verde-limão ali e não vai... desequilibrar o trabalho que eles desenvolvem. Entendi. Bom, eu também quero falar, claro, sobre a iluminação, né? A gente sabe que um ambiente bem iluminado é um ambiente também que propicia você a enxergar também um pouco melhor as pessoas. Hoje se utiliza mais luz, menos luz. Quanto que a iluminação influencia? Então, em todas as atividades que a gente desempenha, a iluminação, tanto a natural quanto a artificial, elas são essenciais para conseguir atingir aquele efeito que a gente quer. Então, no momento de relaxamento, numa sala de descompressão, essa iluminação tem que ser mais amarelada, pode ser mais baixa e você consegue o efeito de tranquilidade, relaxamento e de descompressão. Na mesa de trabalho, por norma, você tem que atender um mínimo de lux, que é a unidade de medida que mede a luminosidade, e não pode ser abaixo disso, então é daí para cima, e sempre respeitando um limite de 20%, 30% a mais, senão também começa a gerar dor de cabeça, desconforto, aí gera problemas de saúde ao contrário. Então, existem normas que mostram a cada tipo de desempenho de atividade o quanto você pode ter de luminosidade, para mais ou para menos, e, inclusive, quando você fala de área médica, isso daí é muito superior, naturalmente, a uma bancada de trabalho de uma pessoa. Entendi. Engraçado que agora a gente está vendo os hospitais também não estão mais utilizando as cores padrões, né? Aquele verde água, né? Já não se utiliza mais. Por quê? As cores neutras e pastéis, elas serviram muito para passar uma sensação de conforto, segurança e tranquilidade. Existem hoje outros materiais que já conferem esse efeito, são resultados de estudos da neurociência, da neuroarquitetura, mostrando que vai muito além das cores, o que a gente gera de efeito na saúde e no comportamento humano quando a gente faz um projeto. Então, laboratórios, hospitais que estão buscando se humanizar mais, estão querendo perder a cara de laboratório e de hospital de antigamente. Parece que você está em casa, né? Parece isso. Você entra, por exemplo, fui no Albert Einstein, onde ficou o nosso presidente da República, né? Também ficou a nossa colega aqui de trabalho, a Cláudia, e eu fui lá, eu falei, pô, isso parece um shopping center, né? Você se sente ali num ambiente completamente natural, nem parece um hospital. Essa é uma estratégia correta, né? Você tira um pouco a cara de enfermidade. Eu queria que o Thiago, por favor, colocasse para a gente aqui algumas imagens. Nós temos alguns exemplos de ambientes corporativos. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Então, o que a gente está trazendo muito nos nossos projetos hoje em dia é estações que possam ser transformadas em posições rotativas. As pessoas agora, até por uma questão de saúde, qualidade de vida, elas estão trabalhando mais em casa, fazendo home office. As empresas que antes não aderiam estão agora investindo em pesquisa para eleger os setores em que as pessoas podem trabalhar de casa, e aí você teria uma estação vaga na empresa, você teria uma área ocupada que você não tem uma pessoa trabalhando. E aí a gente coloca o locker, que são aqueles armários coloridos, daqui, né? Isso, em substituição do gaveteiro. Por quê? Você tira a estação
privativa de uma pessoa, ela vai chegar um dia e conectar onde estiver livre, você pode ter menos estações por isso, porque uma parte da empresa está trabalhando em casa, e a pessoa guarda as coisas dela ali no locker. Então, você cria um movimento, uma sinergia, uma integração entre pessoas que antes nem se cruzavam no corredor, de repente chegam e sentam do lado para trabalhar naquele dia. Então, isso. é muito legal. Áreas verdes, então as plantas, tanto visualmente quanto o efeito que elas têm no ar da empresa, é comprovado que elas reduzem 12% o estresse e aumentam 15% a produtividade. No caso de escolas, as crianças que estudam olhando para o verde, para a natureza, é comprovado que elas têm mais certeza de seu sucesso no futuro, são crianças com uma autoestima maior. Então, a gente está trazendo bastante verde. Apenas um painel e algumas samambaias, já? Isso, é um painel verde. Vamos dizer assim, uma parte verde da empresa, é isso? Isso, a gente traz o exterior para dentro. Muito legal, Bruna. Tem mais imagens aí? Tiago, põe aqui para mim. Aliás, você estava falando isso daí de não ter um espaço, né, assim, físico, porque hoje é tudo sem fio, né, Wi-Fi, então não precisa nem de internet, nada, você chega lá que nem eu chego com, sei lá, com o iPad, você já resolve aquela situação, né? E esse aqui, conta pra gente. Então, uma outra dinâmica que acontece muito nos escritórios e estava um pouco engessada, né? A gente fala que a tecnologia avançou nos últimos 40 anos 20 vezes. O espaço de trabalho em média global, 1,8. Então, a tecnologia avançou muito e o espaço de trabalho tem cara de 30 anos atrás. Verdade. Então, as reuniões que são mais descontraídas, elas acontecem no formato fórum. Certo. Você tem um orador e as pessoas sentam como plateia para assistir a apresentação, o treinamento, a reunião. Então, aqui é como se fosse... Volta lá a imagem para mim. É como se fosse um auditório aqui, né? Um auditório, as pessoas sentam. Então, aqui é uma bancadinha. Que bacana isso. É um formato de reunião. Olha o verdinho aqui, já vi, ó. É isso. Legal. Pode mudar, Tiago, vamos lá. Aqui já é um ambiente mais sério. É mais sério, a sede de um banco. Tá. Mas você note que a gente colocou em todas as paredes o verde. Estou vendo. Para trazer um pouco mais de conforto para as pessoas, um conforto visual, tirar um pouquinho a cara do concreto. Certo. E aqui, no caso, nós temos as estações de trabalho como convencionais, né? O que a gente chama de pranchão, né? São pranchas com as pessoas sentadas. As pessoas sentadas. Aqui nós já temos as gavetas que a gente percebe, porque é um espaço de alguém, é isso? Isso. Algumas empresas, na verdade, 90% das empresas que nos procuram estão começando um movimento para colocar essas estações rotativas sem gaveteiro e a pessoa perceber que ela não tem um local fixo. Então, é um movimento inicial aqui no Brasil agora. Tá. Um outro ambiente para a gente? Isso é um elemento vazado, então quando você precisa ter uma divisão de ambiente, a gente não precisa necessariamente fazer uma parede, você faz um quadro dos dois lados, todos podem se comunicar nesse quadro, escrever, ter ideias, e aí você põe um elemento vazado para que haja ainda uma integração, uma transparência entre eles. Bruna, e aqui nesse caso eu vejo que tem uma espécie de um aparador na frente. É um painel. É um painel. Esse painel, ele auxilia a ter um pouco de privacidade ou não? Ele dá uma sensação de maior privacidade e delimita o espaço. Tá. Alguns deles têm função de suporte, então você pendura a tela. Esse painel, ele ainda não está pronto para ser removido das funções. Entendi. Tem mais imagens, Tiago? Pode colocar. É o mesmo aí é o outro lado, né? É. Aí, por exemplo, é um ambiente para reuniões rápidas. Sem agendamento, você precisa conversar com alguém, ao invés de você mandar um e-mail, agendar uma sala, reservar, você puxa a pessoa, senta ali rapidinho. Ok. Pode pôr mais um ali para a gente? Aí é uma sala de reunião, né? Comum. Tá. No caso dos estudantes, é importante ter um espaço reservado para estudos em casa também? Sim, é importante que esse espaço ele tenha uma mesa na altura correta, ou seja, uma escrivaninha para estudo. Legal pesquisar, usar um móvel correto, uma cadeira também que tenha ergonomia e a iluminação, que seja uma iluminação boa. São os 3 fatores essenciais. E no caso, por exemplo, quem tem uma loja, está assistindo a gente, fala, Fábio, pergunta, como que eu posso preparar a minha loja para eu receber melhor os meus clientes? Tem 2 momentos muito importantes, né? O momento em que o cliente está escolhendo as peças, independente de quais sejam, e que ele possa manejar essas peças facilmente. A gente sabe que as pessoas gostam cada vez mais do autoatendimento, de você poder tirar uma peça de uma prateleira, de uma arara e olhar ela com calma, né? Sem alguém ali, de repente, te
te perguntando se você precisa de ajuda, você ter bases de apoio, sejam cadeiras, puffs, mesas, para que essa pessoa possa apoiar a peça e olhar. E um segundo momento, quando a gente fala em loja de roupa, é o provador, que ele tem um efeito visual bacana, porque às vezes colocam uma iluminação que estraga o efeito daquilo que a pessoa está vestindo, que é uma iluminação que a pessoa nunca vai ter, como se ela estivesse num centro cirúrgico. Tudo muito claro, mostra todos os defeitos e você não vende aquela peça. Principalmente aqueles defeitos que a gente quer esconder. Que todo mundo quer esconder. A barriguinha. Sim, é o efeito da iluminação. E no caso de home office, qual que seria a dica assim, de ouro para quem está trabalhando em casa, que hoje cresceu demais o home office? Procurar um espaço da casa que seja mais reservado, o foco no trabalho, assim como no estudo, ele precisa ser garantido e que os móveis tenham a ergonomia correta, sempre. E a iluminação, senão a pessoa pode começar a ter problemas de saúde. Aí o que era para ser um conforto vira um transtorno. Aqui o nosso Tribuna Independente está aprovado aqui. Está aprovado. Tem vários ambientes. Está aprovado, todos estão aprovados. Queria agradecer muitíssimo aqui a nossa convidada, a Bruna De Luca. Eu queria que vocês anotassem aí o site. Esse site tem também informações sobre o seu trabalho, né? Tem. Tem o portfólio www.estudiobrarquitetura.com. Não tem o BR? Não tem o BR Não tem no o BR. final. Então é estudiobrarquitetura.com. A copia é como está aparecendo aqui no vídeo, ó. Depois tem o telefone de informações, 11 São Paulo, 2639-3095. 2639-3095. E tem o Instagram, @estudiobr_arquitetura, para você poder também acessar, seguir lá e acompanhar o trabalho da nossa convidada. Obrigado por ter vindo aqui. Foi incrível, que papo bom. Obrigada. Eu, quando for montar o meu escritório, o meu home office lá em casa, eu vou te chamar. Vai ser um prazer. Obrigado por ter vindo, viu?